Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa, e hoje, gente, nós vamos então trabalhar gramática. Nós vamos trabalhar então as orações subordinadas adverbiais. Lembrando, gente, nós já trabalhamos as orações coordenadas, as subordinadas substantivas e subordinadas adjetivas. As orações subordinadas adverbiais, elas ocorrem quando se encaixa na oração principal como adjunto adverbial. São introduzidas então, gente, por conjunções subordinadas. Elas são classificadas de acordo com a circunstância que exprime. Então, gente, nós temos vários tipos de orações subordinadas adverbiais. Ela pode ser causal, comparativa, concessiva, condicional, conformativa, consecutiva, final, proporcional e temporal. Ou seja, gente, todas essas daqui são as circunstâncias, então, que um advérbio ou um adjunto adverbial, advérbio é análise morfológica, adjunto adverbial, então, é análise sintática, pode trazer para a oração principal. Então, ali, gente, nós temos oração subordinada adverbial causal, ou seja, como o próprio nome já diz, traduz a causa do acontecimento expresso na oração principal. Então, eu tenho saiu apressado, porque tinha um compromisso urgente, ou seja, eu tenho a justificativa do porquê que ele saiu apressado. Então, gente, a minha oração principal é saiu apressado, da conjunção até o final, então eu tenho a oração subordinada, porque tinha um compromisso urgente, e ela é adverbial causal, porque está trazendo então a causa. Gente, cuidado para não confundir então a oração adverbial causal com a oração coordenada explicativa. Porque a explicativa eu tenho coordenação, ou seja, os períodos eles não dependem um do outro sintaticamente. Agora, aqui como é subordinada, a essa relação de dependência. Também, gente, nós temos aqui, como choveu, não fomos ao baile. Aqui, gente, a oração principal, ela tá depois. Por quê? Nós temos a conjunção, então, na primeira oração. Então, a oração principal é não fomos ao baile. A oração subordinada é como choveu. Ou seja, gente, eu poderia colocar não fomos ao baile porque choveu. Ou seja, eu estou dando a causa de não terem ido ao baile. Então, essa como choveu é uma oração subordinada adverbial causal. Então, a gente viu o porquê e o como podem, então, trazer essa circunstância de causa. Também, gente, nós temos não tivemos aula hoje, visto que se iniciou uma greve de professores. Não tivemos aula. Causa de não ter aula. Iniciou uma greve de professores. Então, a minha oração principal é não tivemos aula hoje. Oração subordinada, visto que se iniciou uma greve de professores. Lembrando, gente, aqui a minha conjunção, na verdade, é uma locução conjuntiva, que é o visto que vai dar, então, essa ideia de causa para a oração principal. Então, gente, podemos perceber que é bem mais semântico, ou seja, é bem mais a questão do significado. Na oração subordinada adverbial comparativa, como o próprio nome já diz, ela estabelece uma ideia de comparação em relação à oração principal. Ninguém ama alguém como as mães amam os filhos. Oração principal, ninguém ama alguém. Oração subordinada, como as mães amam os filhos. Aqui, gente, então eu estou comparando o amor de alguém com o amor das mães. Isso eu sei por conta da conjunção como. Por quê, gente? Eu uso a conjunção como para comparar. Então, ela traz essa circunstância comparativa, então, para esse período. Também, gente, nós temos, eles são mais felizes que o irmão. Aqui, gente, eles são mais felizes é a nossa oração principal, porque não temos a conjunção. Agora, que o irmão é a nossa oração subordinada. Nesse caso, gente, é uma oração subordinada adverbial comparativa, porque eu estou comparando eles com o irmão.
Lembram, gente, que lá no primeiro ano vocês viram a questão de advérbio? Que o advérbio ele tem o grau comparativo, então seria mais ou menos a mesma coisa, tá? Então é uma circunstância que pode ser expressa por ele. Na sequência, como o brilho das estrelas, eu ilumino você. Eu ilumino você, por não ter a conjunção, é a nossa oração principal. E como o brilho das estrelas, é a nossa oração subordinada. Nesse caso, gente, então, eu ilumino você como o brilho das estrelas. Eu estou comparando a forma que eu ilumino com o brilho das estrelas. Então, da mesma forma, eu tenho, gente, aqui nesse caso, uma oração subordinada adverbial comparativa. Aí nós temos a concessiva. Embora estivesse triste, sorria a todos. Gente, essa palavra concessiva é a mesma coisa que oposição, tá? Então é um outro nome que nós temos para oposição. A oração principal é sorria a todos, porque não tem a conjunção. E embora estivesse triste, então é a oração concessiva. Ou seja, gente, eu tenho aqui um período e no seguinte período, ou no primeiro nesse caso aqui, eu tenho algo que se opõe ao que é dito, ou seja, dá a ideia de concessão. Cuidado também, de novo, gente, por quê? Quando nós vimos orações coordenadas, a gente viu essa ideia de oposição, que nós chamávamos de adversidade, ou seja, oração coordenada fugiu o nome, droga. Adversativa. Ou seja, gente, o nome é diferente. Lembrando, lá, gente, eu tenho essa relação, então, de não dependência. Aqui, as orações são dependentes uma da outra. Aí, gente, nós temos aqui, mesmo que você mude de ideia, está fora das decisões finais. Está fora das decisões finais, então, é a nossa oração principal, porque eu não tenho conjunção. Agora, mesmo que você mude de ideia, então é a nossa oração subordinada adverbial. O mesmo que, gente, ele dá essa ideia então de oposição. Sendo assim, eu tenho uma oração subordinada adverbial concessiva, justamente porque traz essa ideia de oposição. Oração subordinada adverbial condicional. Ela vai trazer então a ideia de condição, de possibilidade. Por exemplo, se ele for aprovado, faremos uma festa. A nossa oração principal é faremos uma festa. Agora, a oração subordinada é se ele for aprovado. E ela é condicional porque eu tenho uma situação e ela só vai acontecer se essa primeira acontecer. Ou seja, o ser, gente, então é a nossa conjunção que dá então esse ar de explicação, tá? Então, por isso que aqui eu tenho uma oração adverbial condicional. Na sequência, nós temos, caso não possas vir, comunique-nos. Comunique-nos, nós temos então a oração principal. Caso não possas vir, é a nossa oração subordinada. Caso, gente, traz a ideia de condição, então uma oração subordinada adverbial condicional, justamente porque traz essa ideia de condição. Também, gente, é condicional, farei isso, contanto que você me ajude. Farei isso, gente, é a nossa oração principal, porque não tem conjunção. Contanto que você me ajude, ou seja, estou dando a condição. Então, eu tenho uma oração subordinada adverbial condicional. Então, eu tenho essa possibilidade. Gente, então nós vimos aqui inicialmente o que é uma oração adverbial. Ou seja, uma oração que traz uma circunstância, então, para a oração principal. Então, não é tão simples assim, eu tenho que ver mais pelo significado. Diferente do que a gente viu anteriormente nas orações coordenadas e subordinadas, substantivas e adjetivas, aqui, gente, eu tenho que ir bastante pelo sentido. Não localizei ali a minha conjunção, eu tenho que ver qual o sentido que aquela conjunção, então, qual a circunstância que ela traz, então, para essa oração. Lembrando, então, gente, conjunções são essenciais quando a gente está falando de
oração coordenada adverbial. Bom, gente, aguardo vocês na próxima aula. Até mais!